No almoço de domingo, perguntei casualmente: você pegou minha receita? O médico disse que era urgente. Meu pai respondeu: usamos aquele dinheiro para comprar o celular novo da sua irmã. Ela precisava para a escola. Eu os encarei: certo, então acho que vocês não leram o aviso que o farmacêutico enviou. Minha mãe sussurrou: aviso. O que eu disse em seguida deixou seus rostos brancos. Deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo e que horas são para você agora. Adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. O silêncio que se seguiu não era apenas quieto. Era pesado, sufocante, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Era o tipo de silêncio que geralmente precede um desastre, ou talvez em nossa casa, o tipo que segue uma quebra de etiqueta. Meu pai, Michael, não levantou os olhos do prato. Ele cortou seu bife com a precisão de um cirurgião, ou talvez apenas um homem que acreditava que se ignorasse um problema com força suficiente, ele deixaria de existir. Minha mãe, Elizabeth, já estava agitada, rearranjando o arranjo floral do centro da mesa, sua energia nervosa irradiando dela como ondas de calor. Nathalie, não seja dramática, Michael disse finalmente sem olhar para mim. É apenas medicamento. Vamos pegá-lo na próxima semana. Chloe precisava do kit de câmera para seu vlog. É um investimento no futuro dela. Um investimento, repeti, a palavra com gosto de cinzas na minha boca. Sim, ele disse, finalmente olhando para cima, seus olhos frios e vazios. Um investimento, diferente de suas constantes despesas médicas. Olhei para Chloe, minha linda irmã dourada. Ela tinha 19 anos, radiante de saúde e vitalidade, completamente absorta em seu novo telefone, testando ângulos para seu próximo vídeo. Ela nem nos ouviu. Ela não precisava. Nesta casa, ela era arte na parede para ser admirada e protegida. Eu era o drywall, as vigas, o isolamento necessário para a estrutura se manter, mas invisível até que algo rachasse. Me levantei. Minhas pernas pareciam fracas, um tremor percorrendo minhas mãos que escondi cerrando-as em punhos ao meu lado. Era uma sensação familiar, a manifestação física da condição neurológica que eu vinha gerenciando em segredo há meses. Mas desta vez, o tremor não era apenas medo. Era raiva, uma raiva fria e dura que se instalou no meu peito como uma pedra. Para onde você vai? Elizabeth perguntou, sua voz estridente. Ainda nem comemos a sobremesa. Estou indo embora, disse. Minha voz estava firme, surpreendentemente. E não volto até que vocês expliquem por que um pedaço de tecnologia vale mais para vocês do que minha saúde. Nathalie, sente-se, Michael comandou. Você está fazendo uma cena. Não, eu disse, estou fazendo uma escolha. Peguei minhas chaves no balcão. Elas pareciam pesadas na minha mão, mais pesadas do que deveriam. Caminhei até a porta, meus passos ecoando nos pisos de mármore imaculados. Não olhei para trás. Eu sabia o que veria se o fizesse. O rosto ansioso de minha mãe, o rosto irritado de meu pai, e Chloe, ainda alheia, ainda perfeita, ainda o centro do universo deles. Entrei no meu carro e dirigi. Não fui para a casa de um amigo. Não fui para um parque para chorar. Fui direto para a farmácia. A viagem foi um borrão de linhas brancas e luzes traseiras vermelhas. Minha mente estava acelerada, repassando a conversa, dissecando-a, analisando-a como faria com uma planta. Usamos aquele dinheiro para comprar o celular novo da sua irmã. Não era apenas egoísmo. Era uma declaração de valor. Minha saúde, minha sobrevivência valia menos de $2.800. Quando cheguei à farmácia, minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia tirar meu cartão de crédito da carteira. O total piscou na tela, $2.450. Era todo o meu fundo de emergência. Cada centavo que eu tinha economizado de projetos freelance, de pular refeições, de andar a pé em vez de pegar o ônibus. Passei o cartão. A máquina apitou. Aprovado. Peguei a sacola com os frascos de medicamento. Parecia leve, insignificante para algo que tinha acabado de me custar minha rede de segurança. Voltei para o meu carro e sentei lá por muito tempo olhando para o volante. Pensei sobre a síndrome da criança de vidro. Eu tinha lido sobre isso anos atrás em uma aula de psicologia.
o irmão de uma criança com necessidades especiais ou, no meu caso, status especial, que é olhado através, nunca diretamente, a criança que se espera ser perfeita, ser livre de problemas, ser invisível para que os pais possam se concentrar naquela que brilha. Eu tinha passado minha vida inteira tentando ser invisível, tentando ser de baixa manutenção, tentando ser a boa filha que não precisava de nada. E isso não me trouxe absolutamente nada. Eu era transparente para eles. Mas o problema do vidro é que quando se quebra, fica afiado. E eu estava cansada de ser lisa e transparente. Estava pronta para cortar. Liguei o carro. Não estava voltando para casa em Connecticut. Estava indo para meu apartamento na cidade, o pequeno estúdio que paguei sozinha, o único lugar onde eu era sólida, real, visível. Eu tinha um plano. Não era um plano de vingança. Não exatamente. Era um plano para uma auditoria. Uma avaliação estrutural da família que eu tinha sustentado por 23 anos. Cheguei ao meu apartamento e tranquei a porta atrás de mim. O silêncio aqui era diferente. Não era o silêncio sufocante da casa em Connecticut. Era um silêncio que eu tinha escolhido. Sentei na minha mesa e abri meu laptop. Abri a unidade de nuvem compartilhada da família, aquela que eu gerenciava porque meu pai não se importava em aprender como organizar arquivos. Comecei a procurar, não como uma filha, mas como uma arquiteta inspecionando um prédio em busca de falhas, e as encontrei. Rachaduras na fundação, discrepâncias nos registros, dinheiro movendo-se de maneiras que não deveria. Vi a retirada para o kit de câmera de Chloe, $2.800, e bem ao lado, uma transferência da minha própria conta de poupança para a conta conjunta da família rotulada como serviços públicos. Eu tinha pagado a conta de luz daquele mês. Eu tinha pagado pelas luzes que iluminavam seu jantar perfeito. Continuei cavando. Voltei 5 anos e havia uma perda. Um buraco maciço e enorme nas finanças da família. $185 mil perdidos. A data coincidia com um boom de investimento em tecnologia que tinha desabado espetacularmente. Meu pai tinha investido e tinha perdido. Recostei-me na cadeira. As peças estavam se encaixando. A tensão na casa, a obsessão com aparências, a recusa em gastar dinheiro com qualquer coisa que não contribuísse para a fachada de riqueza. Eles não eram apenas egoístas. Eles estavam falidos e estavam apavorados. Olhei para a caixa de medicamento na minha mesa. O rótulo de aviso me encarava. Relatório estadual obrigatório para condições hereditárias. Li novamente e depois li as letras miúdas. Falha no tratamento. Negligência. Investigação. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Michael. Você está sendo dramática. O farmacêutico está exagerando. Volte para casa. Temos convidados hoje à noite. Você precisa cuidar do catering. Olhei para a mensagem. Cuidar do catering. Não, você está bem. Não, você pegou seu remédio. Apenas uma demanda por serviço. Uma demanda para que a filha invisível voltasse e tornasse as coisas perfeitas novamente. Não respondi. Abri um novo documento no meu computador. Intitulei-o Auditoria. E comecei a digitar. Eu não era mais apenas uma filha. Não era apenas uma criança de vidro. Eu era a inspetora. E estava prestes a condenar o edifício. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. A ansiedade que geralmente zumbia no meu peito como um inseto preso havia desaparecido, substituída por uma determinação fria e dura. Tomei meu medicamento, a injeção ardendo ao entrar, um lembrete do que estava em jogo. Minha mão estava firme. Abri o calendário da família. O aniversário da tia Caterine era na próxima semana. Caterine, a irmã que meu pai nunca mencionava. Aquela que tinha se casado com um contador forense e se mudado para a cidade, recusando-se a jogar os jogos de status que consumiam o resto da família. Eu não a via há anos, mas sabia onde ela morava e sabia que ela entenderia. Imprimi os registros financeiros que tinha encontrado. Imprimi meu histórico médico, o diagnóstico que recebi meses atrás e escondi, o aviso de rejeição de prescrição. Coloquei tudo em uma pasta organizada. Então me vesti, não com as roupas suaves e discretas que geralmente usava para eventos familiares, mas com meu terno mais impecável, aquele que usava para apresentações a clientes.
Dirigi até a casa de Catherine. Ela abriu a porta, surpresa em me ver. Ela se parecia com meu pai, mas mais suave, seus olhos afiados e inteligentes. Nathalie, ela disse. O que você está fazendo aqui? Preciso contratar você, disse. Ou melhor, preciso consultar você. Ela olhou para a pasta na minha mão, depois para o meu rosto. Ela recuou e abriu a porta completamente. Entre. Sentamos em sua sala de estar, cercadas por livros e arte, um contraste gritante com as superfícies brancas vazias da casa dos meus pais. Apresentei os documentos. Expliquei a linha do tempo, o investimento perdido, os anos de equilíbrio financeiro precário, a negligência, o kit de câmera. Catherine ouviu sem interromper. Ela folheou as páginas, sua expressão sombria. Quando chegou ao rótulo de aviso do medicamento, ela parou. Leu, depois olhou para mim. Você sabe o que isso significa? Ela perguntou. Significa que se eu não tratar, o Estado se envolve, disse. Significa mais do que isso, ela disse. Olhe a apólice de seguro. Ela abriu um arquivo em seu próprio computador. Era uma cópia da apólice de seguro de vida do meu pai, uma antiga feita décadas atrás. Os prêmios eram baixos, o pagamento massivo, milhões. Era o único ativo real que a família tinha. A única coisa entre eles e a ruína total se Michael morresse. Leia a cláusula de exclusão, Catherine disse, apontando para um parágrafo em letras minúsculas. Li a apólice anulada se qualquer descendente direto for diagnosticado com uma condição neurológica hereditária antes dos 25 anos. A sala girou. Agarrei a borda da mesa para me firmar. Hereditária neurológica. Minha condição. Ele sabia, sussurrei. Ele sabia que se eu fosse diagnosticada, se entrasse no meu registro oficial, a apólice seria anulada. É por isso que ele não queria que eu recebesse tratamento. É por isso que ele não pagaria pelos remédios. Ele não estava economizando $2.400, Catherine disse, sua voz dura. Ele estava economizando 5 milhões. Ele estava disposto a deixar você sofrer, a deixar você arriscar danos permanentes para proteger seu fundo de aposentadoria. Me senti doente, fisicamente doente. Não era apenas negligência. Era um cálculo. A saúde do meu cérebro versus sua segurança financeira. E ele tinha escolhido dinheiro. E o rótulo de aviso, Catherine continuou. O relatório estadual. Se a farmácia sinalizar isso como não conformidade crítica, vai para um banco de dados estadual que as companhias de seguros monitoram. Então, ao não pagar pelos remédios, comecei. Ele acionou a própria coisa que estava tentando evitar. Catherine terminou. Ou está prestes a. Se essa sinalização ainda não chegou ao sistema, chegará em breve. Olhei para os papéis. A evidência da traição do meu pai. Era metódica. Era fria. E era devastadora. O que eu faço? Perguntei. Catherine olhou para mim. Você termina a auditoria. Você leva isso a eles. Você mostra que você sabe e assiste eles desmoronarem. Ela se levantou e foi até uma escrivaninha, pegando um talão de cheques. Escreveu um cheque e me entregou. Era de $5.000. Para o medicamento, ela disse. E para o que vier depois. Você não está sozinha nisso, Nathalie. Nunca esteve. Nós apenas deixamos o vidro ficar grosso demais. Peguei o cheque. Abracei-a, segurando firme. Pela primeira vez na minha vida, me senti sólida. Me senti vista. Dirigi de volta ao meu apartamento, a pasta no banco do passageiro como uma arma carregada. Eu tinha a verdade agora. Eu tinha vantagem e tinha um plano. Esperei até domingo, o dia do jantar familiar semanal. O dia em que todos estariam lá. Entrei na casa, a chave que minha mãe tinha exigido que eu devolvesse ainda no meu chaveiro. A casa estava quieta, o ar-condicionado zumbindo. Eles estavam na sala de jantar, começando o almoço. Nathalie, Elizabeth exclamou, meio se levantando da cadeira. Estávamos tão preocupados. Você não respondeu nenhuma mensagem. Você está pronta para se desculpar? Caminhei até a mesa. Não sentei.
Coloquei a pasta no mármore branco na frente do meu pai. Não estou aqui para me desculpar, disse. Estou aqui para atualizar o registro. Michael olhou para a pasta, depois para mim. O que é isso? É o custo de fazer negócios, disse. Abra. Ele abriu a pasta. Viu os extratos bancários, os registros médicos, a cópia da apólice de seguro com a cláusula destacada em amarelo. Seu rosto ficou cinza. Você mexeu nos meus arquivos privados? Eu gerencio sua unidade de nuvem, pai, disse. Lembra? Você me pediu porque não queria se dar ao trabalho. Isso é. Ele olhou para Chloe, depois para Elizabeth. Isso é um mal-entendido. É? Perguntei. A perda de $185.000 é um mal-entendido? A cláusula que anula sua apólice de 5 milhões se eu for diagnosticada é um mal-entendido? Elizabeth ofegou. Olhou para Michael. Michael, isso é verdade? Ele não respondeu. Apenas me encarou, seus olhos cheios de uma mistura de medo e ódio. Sua pequena egoísta. Ele sibilou. Eu fiz isso por esta família, por você. Se essa apólice for anulada, não temos nada. Nada. Ficamos na miséria. Você entende isso? Então minha saúde era o preço de admissão? Perguntei. Meu cérebro era a garantia? Era uma condição menor, ele gritou, levantando-se. Você poderia ter controlado. Um pouco de tontura, alguns tremores. Você poderia ter vivido com isso. Mas não, você tinha que ser dramática. Tinha que ir a especialistas. Tinha que criar um rastro de papel. Eu tenho um distúrbio neurológico degenerativo, pai, disse, minha voz se elevando pela primeira vez. Se eu não tratar, perco a função motora. Perco a capacidade cognitiva. Perco a mim mesma. E você sabia disso. Você sabia. E não se importou. Eu me importo em manter um teto sobre nossas cabeças, ele gritou. Eu me importo com o futuro de Chloe. Ela tem potencial. Ela vai longe. Você é apenas uma arquiteta. Você desenha linhas no papel. Ela é uma estrela. Ali estava a verdade, nua e feia. Eu era a abelha operária. Chloe era a rainha. Eu era dispensável. Bem, disse, minha voz voltando àquele tom frio e firme. Tenho algumas notícias para você. O rótulo de aviso. O que tem? Ele retrucou. Aquele na caixa de medicamento. O que você ignorou. Diz que não conformidade crítica com o tratamento de uma condição hereditária aciona uma auditoria estadual obrigatória. E daí? Porque você não pegou os remédios, disse. O sistema da farmácia sinalizou automaticamente. Foi para o Departamento de Saúde Estadual ontem. Recebi a notificação esta manhã. Peguei uma carta do meu bolso e joguei na mesa. Eles abriram uma investigação por negligência médica e porque é uma condição hereditária. Olhei para Chloe. Eles sinalizaram todos os menores na casa para triagem obrigatória. Chloe levantou os olhos do telefone, seus olhos arregalados. O que isso significa? Significa, disse, olhando para Michael, que o Estado vai testar Chloe se ela tiver o gene, o que é altamente provável, entra no registro permanente dela. Imediatamente. Michael afundou de volta na cadeira. Parecia que tinha levado um tiro. A companhia de seguros é alertada sobre auditorias estaduais, disse. É automático. Então, não só a apólice é anulada, você acabou de tornar sua filha dourada não segurável. O silêncio na sala era absoluto. Era o som de uma casa de vidro se estilhaçando, um painel de cada vez. Você nos arruinou, Elizabeth sussurrou. Não, disse. Vocês se arruinaram. Eu apenas acendi as luzes. Me virei e saí. Não bati a porta. Fechei-a gentilmente, firmemente. O clique da fechadura foi o som mais alto do mundo. Dirigi para longe. Não sabia para onde estava indo, mas sabia que não estava voltando. Eu estava livre. Eu estava sólida. E pela primeira vez na minha vida, estava construindo algo que não quebraria.
Os próximos meses foram um borrão de procedimentos legais e silêncio. O aviso de execução hipotecária na casa dos meus pais chegou 2 semanas depois. A investigação do seguro foi rápida e brutal. A apólice foi anulada por fraude e não divulgação. Michael enfrentou possíveis acusações, mas principalmente enfrentou a ruína. Chloe testou positivo para o gene. Ela estava furiosa, não com a doença, mas com a mancha em seu registro. Ela me culpou por 1 semana. Depois culpou nossos pais. Quando o dinheiro secou, seus sonhos de influenciadora também secaram. Ela teve que conseguir um emprego, um de verdade. Ela se mudou, amarga e desiludida. Fiquei no meu apartamento. Tomei meu medicamento. Os tremores pararam. A tontura desapareceu. Minha mente estava afiada, clara. Trabalhei em meus projetos. Comecei um novo projeto, um centro comunitário com paredes de vidro, mas vidro reforçado, forte, inquebrável. Uma noite, sentei na minha varanda olhando para as luzes da cidade. Pensei na minha família. Não os odiava. Ódio consome energia. Eu apenas me sentia distante, como se fossem personagens em um livro que eu tinha terminado de ler. Eu não era mais uma criança de vidro. Eu era arquiteta da minha própria vida e a fundação era sólida.